Oi, gente! Esse vídeo é para falar um pouquinho dos adjuntos adverbiais, é isso, né? Então, um adjunto adverbial, já falei para vocês, né? Adjunto. Então, adjunto é junto, junto. Um adjunto adverbial, junto, junto, junto do verbo. É disso que a gente está falando, né? Então, nós vamos falar das palavrinhas que a gente pode usar nas orações junto com o verbo, normalmente quando a gente quer indicar uma circunstância daquele verbo. Mas o que quer dizer isso? Quando é que eu quero indicar uma circunstância para o verbo? Eu vou dar um verbo que não precisa de complemento verbal, o verbo correr, né? Eu falo assim, eu corri. Mas às vezes eu quero dar mais detalhes, eu quero dar circunstâncias. Então eu digo assim, eu corri ontem. É uma circunstância de tempo. Eu corri muito, eu estou intensificando o meu verbo, né? Eu corri muito ontem no parque. Eu intensifiquei, eu dei o tempo, eu dei o lugar. Eu corri muito rapidamente ontem no parque. Eu estou dando já esqueci, a intensidade, o modo, o tempo e o lugar. Eu corri muito ontem, já esqueci minha frase, vou dar outro exemplo. Eu cortei o pão com a faca, né? Então, o meu verbo aí é cortar. Quem corta, corta algo. Eu cortei o pão com a faca. Eu estou te dando uma circunstância. Com a faca é um instrumento que eu usei para fazer esse corte. Então, os adjuntos adverbiais são essas palavrinhas que a gente coloca no verbo normalmente aumentar, ampliar o significado dele. É como se a gente estivesse dando mais detalhes para esse verbo. Vou mostrar. Deixa eu projetar minha lousa. Pronto. Então, o adjunto adverbial, ele é um termo, né? Termo é uma palavra genérica, mas ele é um termo da oração. Por que a gente fala termo? Porque se eu falasse palavra, seria uma palavra só. Mas se eu falo, eu moro em São Paulo, a minha circunstância de lugar é em São Paulo. Tem 3 palavras aí. Então, a gente fala termo, que aí fica genericamente. Então, ele é um termo que se liga a um verbo, ele pode ou não ter preposição, nesse caso em São Paulo até tem, né? E ele indica uma circunstância qualquer ou intensifica o sentido do verbo. Então, ó, a famosa youtuber gravou um novo comercial no centro da cidade. Primeira coisa, sempre, gente, cadê o meu verbo? Gravou é o meu verbo, perfeito. Gravou é meu verbo. Quem gravou? Bom, quem gravou? A famosa youtuber, tá aqui meu sujeito. O que ela gravou? Gravou precisa de complemento? Vamos tentar? Quem grava, grava algo. Ela gravou um novo comercial, tá aqui. Sobrou uma informação, tá vendo? No centro da cidade. No centro da cidade se relaciona com quem? É o lugar que ela gravou. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial que está indicando para mim uma circunstância, né? Circunstância de lugar. Deixa eu ver se vai dar para pôr ele para cá. Deu. É isso que ele está indicando para mim. Olha aqui, abri um outro. A famosa youtuber gravou rapidamente um novo comercial no centro da cidade. O que a gente já tem, eu vou copiar. Vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o gravou, eu já falei, né? Ah, eu quis fazer mais rápido, só me... O gravou, a gente já falou. O que ela gravou? Um novo comercial. Mas agora eu tenho uma circunstância de lugar no centro da cidade. Mas olha só, eu tenho esse rapidamente. Rapidamente, não se liga em gravou, foi o modo como ela gravou. Então, aqui eu vou ter uma circunstância de modo. Circunstância de lugar. Vou só colocar assim, ó, lugar, porque acho que vai ficar mais simples. Então, opa, aqui eu vou ter uma circunstância de modo e lá eu vou ter uma circunstância de lugar. A famosa youtuber gravou um novo comercial no centro da cidade ontem. Então, vou copiar tudo que eu já fiz, né? E aí nós temos aqui, ó, no centro da cidade, que como a gente já viu, indica para a gente uma circunstância de lugar. E eu tenho ontem, que vai indicar para a gente uma circunstância de tempo, né? Então eu tenho aqui lugar e tempo. Como vocês, acho que é o suficiente. Como vocês podem ver, a gente pode ter mais de um adjunto adverbial, não tem problema na oração. Pode ter quantos você quiser, desde que continue tendo sentido, né? Então, vou colocar aqui lugar e aqui tempo.
E quais são as circunstâncias que a gente pode ter? Bom, lá na escola, a gente utiliza um processo para lembrar dessa circunstância e a gente faz uma gracinha, né? Uma. Tem professor que faz musiquinha, né? A gente faz uma frase. Então, a nossa frase é. Vou escrever ela e aí vocês vão entender, né? Então, a nossa frase é Matilde, né? Só que a Matilde, o nome dela é com é Demudo, escreve só assim. E ela tem sobrenome, né? O sobrenome dela é N. Então, Matilde N, o que ela faz, a Matilde N, no tempo livre dela? Ela gosta de escrever fanfic. Então, a Matilde N escreve fic. Deixa eu colocar aqui. Ela escreve fanfic. E onde ele escreve fanfic? Como a Matilde N é muito rica, ela só escreve no MacBook dela. Então, a Matilde N escreve fanfic no Mac dela. É horrível, gente. Se alguém conseguir pensar em algo melhor. Por que a gente faz essa frase, né? Na hora que a gente coloca Matilde N escreve fanfic no Mac, a gente lembra quantas circunstâncias eu posso ter. Esse é o número de circunstâncias que um adjunto adverbial pode ter. E aí a gente pode tentar completar, né? Então, o M é modo, o A é afirmação, o T é tempo, o I é um instrumento. Então, o modo, né? Vamos pensar, instrumento. Depois eu dou um exemplo com cada um. O L é o lugar. D, dúvida. Nosso N, negação. Nosso F, finalidade. O I. Ih, troquei, hein, gente? Aqui que é o instrumento, né? Aqui que é instrumento. E aqui é intensidade. Perdão, intensidade. Estou trocando a ordem porque os alunos já decoraram assim. Aqui eu tenho causa, no M, de novo, um outro M, meio, o outro A, assunto, e o outro C, se eu tive finalidade, agora eu tenho companhia, certo? Companhia. Então, opa, vou dar um para cada um, tá? Vou dar um exemplo para cada um. Então, no modo, vou colocar nadava bem. É o modo como ele nadava, né? O bem aqui, que vai ser o nosso adjunto adverbial de bem. Afirmação, vou colocar, eu já fiz a lição. Esse aqui, né, tem muitas gramáticas que colocam já como um adjunto adverbial de tempo, eu até prefiro, mas eu acho que hoje vocês têm uma mania de falar assim, a gente tem uma mania de falar assim, né? Eu fiz isso sim. Então, esse sim, né, que seria para reforçar a ação, ele entraria aqui. Vou colocar de tempo, eu fiz a lição ontem, está aqui nossa circunstância de tempo. De intensidade, vou colocar, eles falam muito, é a intensidade com que a gente faz a ação, muito ou pouco. Lugar, vou colocar, moro em São Paulo, foi o exemplo que eu dei lá, moro em São Paulo é meu lugar. Dúvida, talvez eu moro em São Paulo, eu tenho os dois, né? Então, vou colocar, talvez eu vá embora, para não confundir. Pronto. E o talvez é o meu adjunto adverbial de dúvida. Negação, eu não gosto disto. E aí, o não é uma negação, também poderia ser o nunca. Finalidade, estudo para a prova, né? Então, a finalidade, para que você estuda? Para a prova. Né? Para a prova. Instrumento, eu cortei a faca com o pão. Eu cortei o pão com a faca. Eu cortei a faca com o pão. Eu cortei o pão com a faca daquele instrumento. Causa. A causa é sempre por quê, né? Se a finalidade é para quê, a finalidade vai para frente, a causa está para trás, né? Por que você fez isso? A causa é o início de tudo, né? Então, vou colocar um morreu de tuberculose. De tuberculose é a nossa causa. O meio, né? Lembrando que ele sempre parece bastante para a gente um meio de transporte. Então, eu vou colocar aqui, ele chegou de trem, tá aqui o meu meio. Assunto,
Falavam de mim. De mim é o assunto da conversa. E, por fim, companhia, saiu com os amigos. A companhia de quem saiu. Certo? Então, esses são os nossos adjuntos adverbiais. Eu gosto de usar esse Matilde, fique, Mac, só para a gente lembrar, né, quais são as possíveis circunstâncias que um adjunto adverbial pode indicar, mostrar, né, com relação ao verbo. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me escrever. O adjunto adverbial, para quem lembra lá do sexto ano, ele é muito parecido com o advérbio, né? Só que o advérbio a gente olha para a palavra normalmente sozinha, né? Fora ali do contexto. E o adjunto adverbial, a gente chama de adjunto adverbial quando a gente está olhando para a oração inteira e fazendo a análise. O advérbio, ele é lá da morfologia, tá bom? Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.